Nós vamos falar sobre conversão de escala termométrica, como é que transforma um valor de Celsius para Fahrenheit para. São três escalas que a gente vai usar. As escalas são, então, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Eu já vou chamar a atenção para a situação aqui, ó. A escala Celsius, ela tem valor negativo. A escala Fahrenheit também tem valores negativos. A escala Fahrenheit, ela tem um ponto dela que é zero. Então, para baixo desse zero, nós vamos ter valores que são negativos. A outra também. A escala Kelvin é aquela que tem o zero absoluto, é a menor temperatura que existe, menor, né? É quando as moléculas elas ficam em repouso, certo? E, portanto, a escala Kelvin, ela é científica e ela, para baixo desse zero aqui, não tem valor nenhum, tá? Vamos falar da divisão das escalas. A escala Celsius, ela se divide em 100 partes. 100 partes. Como eu sei, de 0 até 100, vocês vão ter 100 divisões aqui, tá bom? A escala Fahrenheit, que vai de 32 até 212, neste mesmo intervalo aqui, né, que a gente usa muito, 32 para 212, se vocês subtraírem, vocês vão encontrar 180 partes. Já a escala Kelvin, se eu fizer 273 para 373, também eu encontro 100 partes. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês até observem que a escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos, na Europa, essa escala aqui, ó, se ela se divide em 100 partes, ela é muito mais exata que as outras duas. Por que ela é mais exata? Porque ela tem divisões menores. É igual uma régua com centímetro e uma régua com milímetro. O milímetro é mais exato. Se você for desenhar com ponta fina, é mais exato. Então, quem se divide em mais partes é mais exato. Aí, se vocês observarem aqui no cantinho, ó, eu coloquei o seguinte: cada grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. Como é que eu sei isso? Se eu pegar 180 e dividir por 100, 180 dividido por 100 dá esse tal desse 1,8. Quer dizer, cada vez que na escala Celsius sobe 1 grau, na escala Fahrenheit, se aqui sobe 1 grau Celsius, na escala Fahrenheit, sobe quanto? Sobe 1,8 graus Fahrenheit. Ou seja, eu tenho uma temperatura na Celsius, por exemplo, que é zero. Subiu 1 grau, a temperatura vai para 1 grau Celsius. Na Fahrenheit, o que aconteceria? De 32 mais 1,8 vai dar quanto? Vai dar 33,8 graus Fahrenheit. Então, quando esta escala Celsius sobe 1, na escala Fahrenheit sobe 1,8, certo? A escala Celsius, ela tem a mesma divisão que a Kelvin. Então, se eu fizer o mesmo raciocínio, se subir 1 grau Celsius lá na escala Celsius, na escala Kelvin, como é 1 para 1 Kelvin, nós vamos ter 273 mais 1, a temperatura passaria para 274,15 Kelvin. A propósito, então, olha só, o Celsius, cada grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 grau Fahrenheit. A escala Celsius, cada Celsius equivale a 1 Kelvin. E 1 Kelvin também, como a primeira aqui, ó, nós vamos ter cada Kelvin igual a 1,8 graus Fahrenheit.
Uma coisa que eu queria que vocês reparassem é que Celsius tem graus, Fahrenheit tem graus, Kelvin não tem grau. A tal bolinha, ó, esse grau aqui, ó, a Kelvin não tem grau. Por quê? Porque ela é uma escala absoluta, ela não depende de nada. Ela mostra quando ela se relaciona com o movimento de moléculas. Já o grau Celsius, grau Fahrenheit, se relaciona a quente e frio. A Celsius é uma comparação com a temperatura da água, né, na forma de gelo e ebulição, e a Fahrenheit, quando a água salgada fica congelada. Por isso que até o zero da Fahrenheit é mais embaixo, aqui ele é um zero mais frio do que a da Celsius, porque aqui, para congelar, é água salgada, e a água salgada congela a uma temperatura um pouco menor, tá? Para frente. Agora nós vamos transformar, vamos achar a equação. Para a gente achar a equação, vocês vão imaginar o seguinte, ó, tem uma temperatura qualquer na escala Celsius que é igual a Fahrenheit, que é igual a Kelvin. Então, vamos imaginar uma temperatura C, uma temperatura F, uma temperatura K, que tenha o mesmo significado, o mesmo estado físico para uma determinada substância ou coisa nas três. Aí, o que nós vamos imaginar? Olha, tem esse pontinho aqui que eu coloquei, então. Tem o Celsius, o Fahrenheit, o Kelvin. Eu vou usar só essas letras para ficar mais fácil. De 0 até C, eu estou falando que é razão de proporção por causa da matemática, viu, gente? Na matemática, eu vou usar razão de proporção. Aqui, olha, eu tenho um segmento. Eu vou falar que é um segmento menor. De 0 até C, quanto é que vale esse pedacinho aqui, ó? Se fosse uma outra situação, eu tenho uma reta aqui. Imagina que aqui seja 2 centímetros, para ficar fácil para entender. E que aqui seja 3 centímetros. Se eu pergunto para vocês, de 2 para 3, quanto que tem? Vocês vão falar, tem 1, Eliana. Como que é isso? 3 menos 2 igual a 1. Então, o que eu espero que vocês entendam? Que este segmento é só fazer um valor menos o outro, ou seja, C menos 0. Então, esse segmento eu vou escrever aqui embaixo agora. Agora, vocês vão me acompanhando. C menos 0 é exatamente igual ao outro segmento aqui da frente, ó. Nesse outro segmento aqui da frente, que eu estou rabiscando aqui, ó, seria F menos 32. É um segmento do mesmo tamanho que o do Celsius. Então, na escala fará F menos 32. Agora, eu queria que vocês olhassem o terceiro segmento pequenininho. Ó, eu estou rabiscando ele agora, ó. Esse segmento, ele é K menos 273. Tá, agora eu vou fazer um traço, pronto. Agora, o segmento maior. O segmento maior vai ser 100 menos 0. 100 menos 0. O segmento maior do lado de cá, ó, aquele que dá 180 partes, né? É 212 menos 32. E o outro segmento aqui, ó, né? Esse segmento aqui é da escala aqui, ó, 373 menos 273, certo? Agora vamos para frente. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. Esse F menos 32 não tem jeito de subtrair, né, gente? Letra com número. E no denominador, 212 menos 32 dá 180. K menos 273. 373 menos 273 dá 100 também. O que eu vou fazer? Tiro o zero. Outra coisa que eu vou fazer, olha, 10, 18 e 10 aqui,
dá para a gente dividir por 2, concordam? Se eu dividir tudo por 2, os denominadores, vai ficar C sobre 5 F menos 32 sobre 18 dividido por 2, 9, que é igual a K menos 273 sobre 10 dividido por 2, 5. Então, nós temos agora aqui, ó, a fórmula, a equação de conversão de escala, que nós vamos usar agora, certo? Aí a fórmula aí, ó. Lembrando que o Celsius tem graus, Fahrenheit tem grau, Kelvin não tem grau porque é uma escala absoluta. C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Toda hora nós vamos usar essa forma, mas não é tudo ao mesmo tempo. Só 2 membros, quer ver? Qual que é a temperatura na escala Fahrenheit? Corresponde a 40. Então, o que eu quero? Ó, Celsius com Fahrenheit. Vou usar só isso aqui. Qual é a temperatura na escala Fahrenheit? Corresponde a 40 graus Celsius. 40 eu vou pôr no lugar da letra C, ó, 40 graus Celsius. Sobre 5, que é igual, estou usando essa expressão, hein, gente? O 40 eu coloquei no lugar do Celsius, está falando aqui 40 graus Celsius, ó, 40 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Deixa para pôr o grau lá na resposta. 40 dividido por 5 fica 8. F menos 32 sobre 9. Aí nós vamos passar o 9 multiplicando, né, gente? 8 vezes 9, 72 é igual a F menos 32. Deixa eu fazer um traço aqui separando e continuar. Eu vou trocar os membros de lugar, não falando termo, não, membro, ó. O segundo membro é F menos 32, que é igual a 72, certo? O segundo membro virou primeiro, e o primeiro membro virou segundo. Eu posso trocar desse jeito aqui, sem trocar sinal nenhum. F é igual, agora o 32 vai passar e vai trocar a operação. 72 mais 32. F vai ser igual a 104 graus Fahrenheit. Eu estou achando Fahrenheit, graus Fahrenheit. Essa é a temperatura que corresponde a 40 graus Celsius, certo? Aí vamos para frente com a coisa. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesse daqui. Vamos lá, rapidão. O médico inglês mede a temperatura do paciente suspeita de infecção. Aí o valor que ele acha é esse valor no Fahrenheit. Vamos lá. F menos 32 sobre 9, que é igual a C sobre 5. Não é essa forma? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tanto faz primeiro, segundo membro. O que eu espero que vocês entendam é que esse 102,2 é Fahrenheit. Então, vamos lá. 102,2 menos 32 sobre 9 é igual a C sobre 5. Vamos separando isso daqui e continuando. 102 menos 32 dá 70,2 sobre 9, que é igual a C sobre 5. Aí, nós vamos ter o seguinte, ó. O 5, ele vai passar multiplicando o 70,2, 5 passa multiplicando. O que der, gente, o que der aqui em cima, multiplicou, divide pelo 9. Então, C multiplicou 5 vezes 70,2. Depois, o resultado dividiu por 9, vai dar 39 graus Celsius. Resposta, hein?
tá? Aí tem duas perguntas. Depois fala assim, ó. A primeira, tem motivo do médico ficar com preocupação? Sim, por quê? Porque a pessoa está com febre. A temperatura normal do corpo humano é 36,5, 39 é febre. Por que o doente sente frio? E é para falar usando o conceito de calor. Por que o paciente sente frio? Ele sente frio, gente, porque como a temperatura dele é alta, ele perde calor para o ambiente. Toda vez que perder calor, sente frio. A não ser que esteja muito quente. Se tivesse 40 graus, ele não ia perder calor para o ambiente, não ia sentir frio. Certo? Então, normalmente, quem está com febre sente frio porque perde calor, porque está com uma temperatura do corpo muito alta. Agora o outro. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a temperatura era a mesma nas duas escalas. Quais? Celsius e Fahrenheit. Então, ó, C é igual a F. Vamos lá de novo. C sobre 5 é igual a F menos 32. Opa, 32 sobre 9. Vamos continuando com isso daqui, ó. Se as duas são iguais, eu posso usar uma letra só. Então, fica assim, ó, C sobre 5. No lugar de escrever a letra F, eu vou repetir a letra C, ó, porque elas são iguais. C menos 32 sobre 9. Aí, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar assim, ó, multiplica em cruz, viu, gente? 9 vezes C, fica 9C. Passa o 5 multiplicando lá para o outro lado. 5. C menos 32. Aí, como é que vai ficar isso aqui? 9C é igual. Vamos aplicar a distributiva aqui e aqui. 5C menos 5 vezes menos 32 dá menos 160, né? Então, mais do 5 menos dá menos 160. Aí vai ficar 9C menos 5C, que é igual a menos 160. 4C é igual a menos 160. C é igual a menos 160 dividido por 4. Isso quer dizer, então, isso implica que C é igual a menos 40 graus Celsius, ou, como eu escrevi uma igualdade aqui no começo, ó, se fosse em Fahrenheit, menos 40 graus Fahrenheit. Essa resposta aqui significa o seguinte, ó. Quando o termômetro, aqueles que eu mostrei, se um termômetro estiver graduado em Celsius e outro em Fahrenheit, e se um objeto ou a temperatura de algum lugar, se a temperatura marcar menos 40 graus Celsius, no Fahrenheit o número vai ser o mesmo, vai ser menos 40 também, certo? A única é que elas são iguais. Qual a temperatura na escala Kelvin correspondente ao dobro do valor na Celsius? Vamos de novo para frente. Agora eu vou usar essa, C sobre 5. Agora é Kelvin. Então, é K menos 273 sobre 5. O que eu faço? Eu tenho o mesmo denominador, cancela. Aí a expressão ficou C igual a K menos 273. Não é isso? Então, o que eu tenho? Aqui está escrito qual a temperatura na escala Kelvin corresponde ao dobro do valor na escala Celsius. Kelvin tem um certo valor que é o dobro da Celsius. Então, se eu tenho essa relação, o que eu posso escrever aqui, ó? No lugar de K, eu vou colocar 2C, correto? Ó? Kelvin é o dobro do valor da Celsius. Então, no lugar de Kelvin, eu ponho os 2C, menos 273. Vamos lá. Então, vai ficar C, passa esse 2C para o primeiro membro. Termos semelhantes, né? C menos 2C é igual a menos 273. Aí vai ficar menos C.
menos 273. Os dois membros estão negativos, vezes menos 1. C é igual a 273 graus Celsius. Só que eu não terminei ainda, porque a pergunta é qual a temperatura na escala Kelvin? Então, eu volto atrás aqui, ó. A temperatura na escala Kelvin é 2 vezes esse Celsius que eu achei, ó. 2 vezes o 273. Nem precisava de parênteses, né, gente? Porque isso daqui está positivo. Então, K é igual a 2 vezes 273, dá 546 Kelvin. Essa é a resposta. Ó. Essa temperatura aqui na escala Kelvin, ela é o dobro do valor da Celsius. Significa o seguinte, ó, quando na escala Celsius estiver marcando 273, na Kelvin vai estar marcando esse número, ó, 546. São números diferentes, mas que vão corresponder ao mesmo estado térmico, ao mesmo estado de agitação molecular do corpo. Correto? É isso.